2026 pode ser mais um ano perdido, ou pode ser o ano que finalmente muda tudo na sua vida financeira de forma definitiva. A diferença entre essas duas realidades não está em ganhar na loteria, não está em herdar dinheiro, não está em conseguir aumento milagroso. A diferença está em ter educação financeira real e aplicar 5 etapas simples mas poderosas que a maioria das pessoas nunca vai aplicar porque acha complicado demais ou impossível demais. A verdade brutal é que 90% das pessoas vão entrar em 2026 cheias de esperança e boas intenções, mas sem plano concreto de ação. Vão falar que esse ano vai ser diferente, que vão guardar dinheiro, que vão investir, que vão sair das dívidas. Mas quando você pergunta como exatamente vão fazer isso, não sabem responder com clareza. Resultado completamente previsível. Dezembro de 2026 chega e elas estão exatamente no mesmo lugar financeiro de janeiro. Mesmas dívidas, mesmo salário consumido até o último centavo, mesma sensação de impotência financeira. É frustrante, é deprimente, mas é totalmente evitável quando você tem educação financeira verdadeira. Neste vídeo eu vou te mostrar as 5 etapas simples mas extremamente eficazes que vão transformar completamente seu 2026 em um ano de crescimento patrimonial real e mensurável. Não é teoria bonita de livro que não funciona na vida real. Não é papo motivacional vazio sem ação concreta. É estratégia prática testada e comprovada por milhares de pessoas que saíram do vermelho pro azul, que saíram de 0, investido para 6 dígitos acumulados, que transformaram vida financeira aplicando exatamente essas 5 etapas. Etapa 1. Fotografe sua realidade financeira atual sem mentiras e sem ilusões. A primeira etapa, e provavelmente a mais importante de todas, é olhar com honestidade brutal para sua situação financeira real, exatamente como ela é neste momento. Sem ilusões, sem desculpas, sem fingir que está melhor do que realmente está. A maioria das pessoas vive em negação financeira completa. Não sabem quanto devem exatamente, não sabem quanto gastam mensalmente, não sabem para onde o dinheiro está indo. Vivem no piloto automático financeiro achando que está tudo bem quando na verdade está tudo desmoronando. Você precisa sentar agora mesmo e fazer um raio-x financeiro completo e detalhado. Pega papel e caneta ou abre planilha no celular e anota absolutamente tudo. Quanto você ganha líquido todo mês depois de todos os descontos? Escreve o número exato. Quanto você gasta mensalmente com moradia, alimentação, transporte, saúde, lazer, assinaturas? Escreve tudo com valores reais, consultando extratos dos últimos 3 meses para ter média verdadeira. Quanto você deve no total somando todas as dívidas? Cartão rotativo, empréstimo, financiamento, carnê, tudo mesmo. Escreve cada dívida separada com valor total, taxa de juros e prazo. Agora vem a parte que dói, mas que liberta. Você faz a conta simples de quanto sobra no final do mês. Renda menos gastos, menos parcelas de dívidas. Para a maioria das pessoas, esse número é 0, ou até negativo. E é exatamente por isso que nunca conseguem sair do lugar. Quando você vê tudo escrito com números reais sem ilusão, você finalmente entende por que não consegue guardar dinheiro. A Patrícia tinha 32 anos e vivia reclamando que nunca sobrava dinheiro no final do mês, apesar de ganhar R$5.000. Achava que o problema era o salário baixo. Um dia decidiu fazer o raio-x financeiro completo pela primeira vez na vida. Sentou com extratos dos últimos 3 meses e anotou absolutamente tudo. Descobriu coisas chocantes. Gastava R$800 mensais em delivery de comida porque chegava cansada e não queria cozinhar. Não é falta de força de vontade, é matemática pura mostrando que você está gastando 100% ou mais do que ganha. Mas tem um detalhe poderoso aqui. Quando você fotografa a realidade com honestidade, você também descobre oportunidades escondidas que não via antes. Aquela assinatura de streaming que você esqueceu que paga. Aquele seguro caro que pode ser renegociado. Aquele lanche todo dia que soma R$400 no mês. De repente você vê claramente onde está vazando o dinheiro. Pagava 350 em assinaturas que mal usava.
3 streamings, academia que não frequentava, aplicativo de meditação esquecido. Somou tudo e viu que gastava R$ 5.300 todo mês. Vivia no negativo sem nem perceber, cobrindo o buraco com cartão de crédito que acumulava juros. Tinha 8.000 em dívidas que não sabia direito de onde vinham. Quando viu tudo escrito, ficou até com vergonha de si mesma. Mas aquela fotografia dolorosa da realidade foi o start que faltava. Ela cortou 2 assinaturas desnecessárias, economizou R$ 230, começou a cozinhar pelo menos 4 dias na semana, reduziu delivery para 300 mensais, economizou mais 500, renegociou o plano de celular, economizou 80. Em um mês encontrou R$ 810 que estavam vazando. E ela me disse que ver a realidade crua nos números foi a virada de chave mental que ela precisava para finalmente agir de verdade. Isso simplesmente não funciona na prática porque seu cérebro não consegue trabalhar com conceitos vagos. Ele precisa de número concreto para perseguir mês após mês. Etapa 2. Estabeleça meta financeira clara com número e prazo específicos. A segunda etapa é definir com clareza cristalina e precisão cirúrgica exatamente quanto dinheiro você quer ter acumulado até dezembro de 2026. E presta muita atenção aqui porque é onde a maioria estraga tudo logo no início. Não pode ser meta vaga e genérica do tipo quero melhorar financeiramente ou quero guardar dinheiro. Precisa ser absolutamente específico e mensurável. Quero ter R$ 12.000 investidos até dezembro de 2026. Ou 20.000, ou 50.000. O valor depende completamente da sua realidade atual que você fotografou na etapa 1, do seu salário mensal e das suas possibilidades reais de economia. Mas tem que ser um número tão claro que você consegue visualizar mentalmente e perseguir religiosamente todo santo mês. Depois de definir o valor total anual com precisão, você divide esse número por 12 meses para saber exatamente quanto precisa guardar e investir mensalmente. Se sua meta é juntar 12.000 no ano, você precisa guardar R$ 1.000 todo mês sem exceção. Se é 18.000, são 1.500 mensais. Se é 24.000, são 2.000 por mês. Agora, você tem clareza total do que precisa fazer consistentemente para chegar no objetivo final. Agora você tem checkpoints claros para revisar progresso e ajustar rota rapidamente. O Daniel ganhava R$ 4.000 mensais como analista e nunca tinha conseguido juntar dinheiro de verdade na vida. Sempre começava a guardar uns 200 por mês, mas desistia no terceiro mês e gastava tudo. Não tinha consistência nenhuma. Quando descobriu a importância de meta clara, decidiu aplicar de verdade. Sentou e definiu. Quero ter R$ 15.000 investidos até dezembro de 2026. Mas aqui vem o segredo que separa quem consegue de quem desiste. Você precisa quebrar essa meta anual em metas trimestrais menores. 12.000 no ano parece distante e impossível. Mas 3.000 em 3 meses parece mais alcançável. Seu cérebro consegue focar melhor em metas de curto prazo. Então você estabelece: até março quero ter 3.000 investidos. Até junho quero ter 6.000. Até setembro quero ter 9.000. Até dezembro quero ter 12.000. Dividiu por 12 meses. R$ 1.250 mensais. Na hora levou até um susto porque parecia muito com seu salário de 4.000. Mas em vez de desistir, ele quebrou em metas trimestrais. 3.750 até março. 7.500 até junho. 11.250 até setembro. 15.000 até dezembro. Colocou tudo num papel na parede do quarto e todo dia via aqueles números olhando para ele. Primeiro trimestre foi difícil. Ele teve que cortar gastos desnecessários. Teve que fazer freela extra aos sábados. Teve que dizer não para rolês caros. Mas março chegou e ele tinha 3.900 investidos. Bateu a meta do trimestre e sentiu orgulho genuíno de si mesmo. Segundo trimestre foi mais fácil porque já tinha criado o hábito. Junho chegou com 7.800. Superou de novo. A cada trimestre que batia a meta, a confiança aumentava brutal. Dezembro chegou e Daniel tinha R$ 16.400 investidos. Superou a própria meta em 1.400. E ele me disse com os olhos brilhando:
que ter aquele número específico escrito na parede fez toda a diferença na determinação dele durante o ano inteiro. Meta vaga motiva ninguém. Meta clara e específica com checkpoints trimestrais move montanhas e transforma vidas. Etapa 3. Elimine pelo menos uma dívida completa a cada trimestre do ano. A terceira etapa é atacar suas dívidas de forma estratégica e organizada, usando o método comprovado da bola de neve financeira que já tirou milhões de pessoas do vermelho. Dívida é o vampiro silencioso que suga seu dinheiro através de juros absurdos todo mês, sem você perceber direito o estrago. Enquanto você tiver dívidas significativas, vai ser impossível construir riqueza real, porque você está correndo numa esteira. Corre muito, mas não sai do lugar. Primeiro você faz uma lista honesta e completa de absolutamente tudo que você deve neste exato momento. Cartão de crédito rotativo, empréstimo pessoal, carnê de loja, financiamento de carro ou moto, consignado, cheque especial. Tudo mesmo sem exceção nenhuma. Anota cada dívida com 3 informações: valor total devido, taxa de juros mensal e valor da parcela mínima. Agora você tem visão total do tamanho do buraco que precisa sair. Agora vem a estratégia que funciona de verdade. Você não tenta atacar todas as dívidas ao mesmo tempo, porque isso dilui completamente seu poder de fogo e você não sente progresso real. Você escolhe estrategicamente a menor dívida da lista inteira, independente dos juros. Pode ser aquela de 1.500 no cartão ou 2.000 no carnê. Você concentra absolutamente todo o seu esforço financeiro extra nos primeiros 3 meses do ano, para quitar completamente só essa dívida menor enquanto paga o mínimo das outras. Por que começar pela menor? Porque psicologia importa mais que matemática pura aqui. Quando você quita completamente uma dívida em 3 meses, você tem vitória rápida que gera motivação brutal para continuar. Se você tentasse atacar a maior que levaria um ano inteiro, você ia desistir no meio do caminho, por falta de resultado visível. Vitória rápida gera momentum. Momentum gera consistência. Consistência gera riqueza. Enquanto você está atacando a primeira dívida, você continua pagando religiosamente o valor mínimo de todas as outras dívidas, para não atrasar nada e não sujar seu nome no mercado. Mas todo o dinheiro extra que aparecer na sua vida vai direto e exclusivamente para eliminar aquela dívida menor que você escolheu. Hora extra no trabalho, freela de fim de semana, venda de coisa que não usa mais, bônus, 13º proporcional, cashback, qualquer fonte extra vai para ela. Quando você finalmente quita aquela primeira dívida no final do primeiro trimestre, acontece algo extremamente poderoso. Você pega o valor que pagava mensalmente nela e soma com todo o seu esforço extra para atacar agora a segunda menor dívida da lista. É o efeito bola de neve porque vai ganhando força progressiva e velocidade exponencial. Primeira dívida você quitou com seu esforço sozinho. Segunda dívida você quita com a força da primeira, mais seu esforço. Então é muito mais rápido. Terceira dívida você quita com força das 2 anteriores mais esforço, fica ainda mais rápido. Vai acelerando brutal e progressivamente até você ficar completamente livre. O Rodrigo tinha 37 anos e estava afogado em dívidas quando decidiu aplicar o método. Ele tinha 4 dívidas significativas pesando nas costas. 2.500 no cartão rotativo pagando juros de 15% ao mês, que é insanidade pura. 6.000 em empréstimo consignado a 2% ao mês, 4.000 em carnê de loja de imóveis e 3.500 em financiamento de moto. Total de 16.000 em dívidas, sugando o dinheiro dele todo mês. Ele aplicou o método bola de neve começando estrategicamente pelo cartão, que era a segunda menor, mas tinha juros mais altos matando ele. Cortou gastos supérfluos completamente e liberou R$700 extras por mês que foram direto para o cartão além do pagamento mínimo que já fazia. Vendia coisas que não usava nos fins de semana. Fazia bico de motorista app 2 noites na semana. Em apenas 3 meses e meio, quitou completamente os 2.500 do cartão. Primeira vitória conquistada. Pegou então esses 700 que pagava no cartão e somou com mais 300 de esforço.
R$ 1.000 mensais atacando agora o financiamento da moto de 3.500. Quitou completamente em julho. Segunda vitória. Pegou esses 1.000 que pagava na moto e direcionou tudo pro carnê junto com o pagamento que já fazia. Setembro chegou e o carnê estava zerado. Terceira vitória. Por último, atacou o consignado com força total. Dezembro chegou e Rodrigo estava completamente livre de todas as 16.000 em dívidas que tinha no começo do ano. Ele ficou emocional quando me contou. Disse que pela primeira vez em 10 anos dormiu tranquilo sem dívidas perseguindo ele. E o melhor, agora todo aquele dinheiro que ia para pagar juros vai direto para os investimentos. Método Bola de Neve funcionou perfeitamente porque ele teve vitórias rápidas, que alimentaram a motivação dele até o final. Etapa 4. Construa sua reserva de emergência de 6 meses em conta segura. A quarta etapa é construir sua fortaleza financeira, que vai te proteger de qualquer imprevisto que a vida jogar na sua direção. Reserva de emergência não é luxo, não é opcional, não é "vou fazer quando sobrar dinheiro", porque estatisticamente é o tempo médio que uma pessoa demora para se recolocar no mercado se perder emprego, ou o tempo que leva para se recuperar de problema de saúde sério, ou para resolver qualquer crise financeira grande que aparecer. É a base fundamental de qualquer vida financeira saudável e estável. Sem ela, você está sempre a um passo do desastre financeiro completo. A matemática é simples e direta. Você precisa ter guardado em investimento líquido e seguro o equivalente a 6 meses dos seus gastos mensais totais. Se você gasta 3.000 por mês para viver, precisa de 18.000 de reserva. Se gasta 5.000, precisa de 30.000. Por que 6 meses? A maioria das pessoas não tem nem um mês de reserva guardado. Vivem literalmente de salário em salário rezando para não ter imprevisto. Quando o carro quebra, vai para o cartão rotativo e vira dívida. Quando perde emprego, desespero total em 2 semanas. Quando tem emergência médica, pega empréstimo com juros absurdos. É viver na corda bamba financeira o tempo inteiro. É estresse constante e desnecessário. Quando você tem 6 meses guardados, você dorme tranquilo de verdade. Seu carro quebrou? Usa a reserva e repõe depois. Perdeu o emprego? Tem 6 meses para procurar coisa boa sem aceitar qualquer oferta desesperada. Emergência médica? Resolve e continua dormindo tranquilo. Você não está mais refém de imprevistos. Você tem poder de escolha e segurança real. Onde guardar essa reserva? Nunca em conta corrente comum que não rende nada, e você vai gastar com bobagem. Nunca em investimento de risco como ações que podem cair quando você precisar. Tem que ser investimento seguro, líquido e rentável. Tesouro Selic, CDB de liquidez diária com boa rentabilidade, ou fundo DI de banco digital. O importante é que renda pelo menos 100% do CDI e você consiga resgatar em um dia útil, se precisar urgente. A Camila ganhava 4.500 mensais e gastava 4.000 para viver confortavelmente. Nunca tinha pensado em reserva de emergência porque sempre dava um jeito quando precisava. Esse jeito sempre era cartão de crédito parcelado ou pedir dinheiro emprestado para os pais. Ela vivia no limite o tempo inteiro sem perceber o risco que corria. Um dia a empresa onde trabalhava passou por reestruturação e ela foi demitida sem aviso. Recebeu apenas 2 meses de rescisão. Entrou em pânico total porque não tinha absolutamente nada guardado. Teve que aceitar primeiro emprego que apareceu ganhando 3.200, salário menor que o anterior, porque não tinha reserva para esperar coisa melhor. Aquilo foi lição brutal que ela nunca esqueceu. No emprego novo, a primeira coisa que fez foi começar a construir reserva de emergência com disciplina religiosa. Calculou que precisava de 24.000, 6 meses de 4.000. Guardava R$ 500 todo mês sem exceção em CDB de liquidez diária, que rendia 110% do CDI. Levou 3 anos para completar, mas completou. Hoje ela tem 26.000 guardados e dorme completamente tranquila. E Camila me disse que ter aquela reserva mudou totalmente sua relação com o trabalho. Hoje, se ela não gosta de um emprego, ela pode sair e procurar coisa melhor sem desespero. Tem segurança real, não é mais refém de nada nem ninguém.
Isso não tem preço. Etapa 5. Invista automaticamente todo mês pelo menos 20% da sua renda. A quinta e última etapa é onde você finalmente começa a construir riqueza real e duradoura, que vai crescer exponencialmente com o tempo através do poder dos juros compostos. Essa é a etapa que separa quem fica classe média a vida toda de quem fica rico de verdade. Guardar dinheiro na poupança é perder dinheiro para a inflação. Investir corretamente é multiplicar dinheiro exponencialmente. A regra é clara e não negociável. Você precisa investir automaticamente pelo menos 20% de toda a renda que entra na sua vida. Se ganha 5 mil, 1.000 vai direto para o investimento. Se ganha 3 mil, 600 vão. Se ganha 10 mil, 2.000 vão. Toda vez que dinheiro entra, 20% saem automaticamente para o seu futuro rico. Por que automático? Porque você não pode depender de força de vontade todo mês. Um mês você está motivado e investe. Mês seguinte aparece uma promoção imperdível e você gasta. Terceiro mês está cansado e esquece. Resultado? Zero consistência. Zero riqueza. Quando é automático, você remove completamente a variável motivação da equação. O dinheiro sai antes mesmo de você ter tempo de pensar em gastar. Você configura a transferência automática programada ou débito automático que acontece exatamente no dia seguinte que seu salário cai na conta. O dinheiro sai automaticamente antes mesmo de você ver ele na conta e vai direto para a corretora de investimentos ou conta digital separada. Você simplesmente esquece mentalmente que esse dinheiro existe no seu orçamento mensal. Aprende a viver com os 80% que sobram. No começo é estranho, depois vira natural. Um ano depois você olha para o saldo investido e não acredita no que construiu. Onde investir esses 20%? Depende do seu perfil e do prazo. Para curto prazo, até 2 anos. Tesouro Selic ou CDB, que pagam acima de 100% do CDI. Para médio prazo, de 3 a 5 anos. Tesouro IPCA, que protege da inflação e paga juros reais. Para longo prazo, acima de 5 anos. Mistura de renda fixa com ações através de fundos de índice diversificados. O importante é começar agora mesmo que não entenda tudo perfeitamente. Você aprende investindo, não estudando eternamente sem agir. E aí estão as 5 etapas completas que vão transformar completamente seu 2026. Fotografe sua realidade financeira com honestidade brutal. Estabeleça meta clara com número e prazo específicos. Elimine pelo menos uma dívida por trimestre. Construa reserva de emergência de 6 meses. Invista automaticamente 20% de toda a renda. 5 etapas simples. Uma vida transformada para sempre. Qual dessas etapas você vai aplicar primeiro a partir de hoje mesmo? Comenta aqui embaixo seu compromisso real. Se inscreve no canal para eu acompanhar sua evolução durante todo 2026. Bora crescer juntos de verdade e fazer esse ano ser finalmente diferente de todos os anteriores.